A Guerra Fria, olha, não foi uma guerra comum com batalhas e soldados em trincheiras, não. Foi uma disputa global que durou 45 anos e, basicamente, definiu o século XX, moldando o mundo que a gente conhece hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso aconteceu. Para a gente entender o início de tudo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial. Lá na Conferência de Yalta, os aliados, que eram os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, ainda tinham um inimigo em comum. Mas nos bastidores, a coisa era diferente. Eles já discordavam e muito sobre como a Europa deveria ser redesenhada. Cada um tinha uma visão de mundo, sabe? E foi bem aí, nessa desconfiança mútua, que as sementes da Guerra Fria foram plantadas. E é exatamente isso que nos traz para a nossa primeira parte, um mundo dividido. Aqui, a gente vai ver como essas tensões iniciais acabaram virando uma rachadora global, que separou nações e ideologias de uma forma bem radical. O centro de tudo era um choque de ideias, um choque fundamental. De um lado, você tinha os Estados Unidos, com o capitalismo e a democracia. Do outro, a União Soviética, defendendo o comunismo e um governo de partido único. Eram dois sistemas que não poderiam ser mais diferentes, e isso alimentou uma desconfiança gigantesca que deu o tom das décadas seguintes. E o que é impressionante aqui é a velocidade com que a tal cortina de ferro desceu sobre a Europa. Foi muito rápido. Entre 1946 e 1949, a União Soviética foi consolidando seu controle ali no leste europeu. Países como a Bulgária, Polônia, Hungria, todos viraram estados satélite. Para o Ocidente, isso soou como um alarme altíssimo, um sinal claro do expansionismo soviético. Essa tensão, claro, só foi crescendo e levou o mundo a um dos períodos mais perigosos de toda a história. Então, vamos para a nossa segunda sessão, à beira da guerra. Nessa época, a estratégia era de um risco absurdo. Um exemplo perfeito disso é a doutrina militar americana chamada de retaliação maciça. A ideia era bem simples e, sinceramente, aterrorizante. Qualquer passo em falso da União Soviética, qualquer agressão, seria respondida com um ataque nuclear massivo. Isso elevou a aposta para a aniquilação total, mútua, uma realidade assustadora que pairava sobre cada decisão política. E isso nos leva àquela pergunta inevitável, né? Afinal, quão perto o mundo realmente chegou de uma guerra nuclear? A resposta está na crise dos mísseis de Cuba. Por 13 dias, em outubro de 1962, o planeta inteiro prendeu a respiração. Tudo começou quando os Estados Unidos descobriram que havia mísseis nucleares soviéticos instalados em Cuba. A resposta de Kennedy foi impor um bloqueio naval, uma quarentena. O que se seguiu foram negociações tensíssimas, sob uma pressão psicológica que a gente mal consegue imaginar. A crise só foi resolvida no último minuto, e não só pela diplomacia pública que todos viram, mas por muita conversa em canais secretos que no fim evitaram uma catástrofe global. Mas essa briga não se resumia a confrontos diretos entre as superpotências, não. Na nossa terceira sessão, a gente vai explorar como essa disputa se espalhou pelo mundo todo, como se fosse um grande tabuleiro de xadrez, através das chamadas guerras por procuração. A Guerra Fria foi travada em vários cantos do planeta. Na Guatemala e no Chile, por exemplo, golpes apoiados pela CIA derrubaram governos que foram eleitos democraticamente. Em Angola e Moçambique, as lutas pela independência da colonização acabaram virando campos de batalha ideológicos. Era um jogo de influência, sabe? As superpotências interferiam nos assuntos de outros países para aumentar seu poder e muitas vezes deixaram para trás um legado de instabilidade que dura até hoje. Só que nem todo mundo queria entrar nessa briga. Muitas nações que estavam surgindo na Ásia, na África e na América Latina olharam para aquilo e disseram: não, obrigado. Elas rejeitaram a pressão para escolher um lado e, em 1961, formaram o Movimento dos Não Alinhados, tentando criar um caminho próprio, um terceiro mundo independente desses dois grandes blocos. O Brasil, aliás, é um ótimo exemplo disso. O país tentou seguir uma política externa independente. O objetivo era ter uma certa autonomia, conseguir navegar nesse mundo dividido sem se submeter totalmente nem aos capitalistas, nem aos socialistas. Isso mostra o tamanho do desafio que era manter a soberania durante a Guerra Fria. Bom, com o passar do tempo, a intensidade desse conflito todo começou a diminuir. Vamos então para a nossa quarta sessão para entender como aconteceram o degelo e, finalmente, o colapso. A partir do finalzinho dos anos 60, começou um período que ficou conhecido como détente, uma palavra em francês que significa relaxamento das tensões. Mas olha, não vamos pensar que isso foi por amizade, não. Foi puro pragmatismo.
Os Estados Unidos estavam com sua hegemonia sendo desafiada, enquanto a União Soviética estava mais fraca por causa de problemas internos e da briga com a China. Basicamente, os dois lados perceberam que uma trégua era o melhor para os seus próprios interesses. A grande virada, no entanto, veio de dentro da própria União Soviética. Veio com a Glasnost, uma política de abertura criada por Mikhail Gorbachev. A ideia dele era reformar o sistema, mas ao permitir mais transparência e liberdade de imprensa, a Glasnost, sem querer, acabou afrouxando os laços que mantinham a União Soviética de pé. E o colapso foi, assim, vertiginoso, muito rápido e surpreendente. Em fevereiro de 90, o Partido Comunista abriu mão do seu monopólio de poder de mais de 70 anos. Logo em seguida, as repúblicas que formavam a União Soviética começaram a declarar autonomia, e depois de uma tentativa de golpe que fracassou em agosto de 91, o fim foi inevitável. Em dezembro daquele ano, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. A Guerra Fria tinha acabado. Mas o fim do conflito, claro, não significou o fim do seu impacto no mundo, e é disso que trata nossa última sessão, um legado instável. Então, a grande questão é: como a história se lembra da Guerra Fria? Bom, não existe uma resposta única. Basicamente, existem 3 grandes linhas de pensamento. Tem a visão ortodoxa, que bota a culpa no expansionismo da União Soviética. Tem a visão revisionista, que aponta o dedo mais para os Estados Unidos e suas políticas agressivas. E tem a pós-revisionista, que diz que a história é mais complexa, que foi um resultado de medos e de mal-entendidos dos dois lados. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Que ecos da Guerra Fria ainda ressoam no nosso mundo hoje? As alianças que existem, as tensões entre países, os conflitos que a gente assiste no noticiário, muitos deles são, em vários aspectos, uma herança direta daquele mundo dividido, um legado que continua, de muitas formas, a nos desafiar.